A paz do Senhor a todos os nossos alunos de teologia. Nós vamos estar iniciando a terceira aula da disciplina de antropologia teológica. E nessa aula nós vamos estar falando sobre vivendo com Deus, comunhão e sentido. Eu sou a professora Ana Paula e antes de iniciarmos essa aula, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado, por mais uma aula em que o Senhor nos sustentou, que o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui e por conta disso nós já te agradecemos. Senhor, que hoje nós venhamos a aprender, porque a sua palavra nos indica, Pai, que nós devemos crescer em conhecimento e em graça. Nos ajude e nos acompanhe, Espírito Santo, em todo esse processo. Esteja conosco hoje, durante essa aula. Abre nossa mente, nosso entendimento e os nossos corações para entender o que o Senhor tem para nós durante esses minutos que estaremos juntos aqui. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A vida humana em relação com Deus e com o próximo. O objetivo da nossa aula vai ser entender a comunhão como essência da existência humana, compreender a liberdade e a responsabilidade moral do homem e viver o chamado da graça na prática cotidiana. E nós já vamos estar iniciando a leitura dos textos para a leitura bíblica, ok? São esses 4 textos aí. Vamos iniciar com João 15, do 1 ao 8. Diz assim na minha versão: A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. E esse termo grego, traduzido como poda, também significa limpa, ou seja, todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes foi falada, que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Glória a Deus. Próxima referência aí está em Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, que diz assim: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus.
Próxima referência está em Gálatas 5, versículos 22 ao 26, que é uma passagem bem conhecida, que a gente até leu essa referência em outra aula, porém aqui a gente vai estar olhando sobre a outra ótica, que é a da relação com Deus e com o próximo. Gálatas 5, 22 ao 26 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E a última referência, eu vou ler tudo antes da gente fazer os comentários, tá? Tá lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Vamos lá. Diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí a gente percebe nesses 4 versículos os fundamentos para esse entendimento de que de comunhão, né? Comunhão um com os outros e comunhão com Deus. Em João 15, 1:8, ao falar da videira verdadeira, nós percebemos a importância da comunhão com Deus. Nessa passagem, não é a primeira e não é a única que Deus faz uma comparação dos homens com árvores. Lá em Gálatas 5, ao falar dos frutos, mais uma vez faz essa comparação. Mas antes de falar de Gálatas, vamos lá, focar em João. Quando fala da videira verdadeira, tá falando que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ramos esses que foram enxertados. O que significa isso, né? Jesus ele veio para os seus, os judeus, e nós somos um povo gentil que não faz parte da linhagem judaica. Então nós fomos enxertados na cultura, quem cuida de plantas, quem conhece um pouco aí de botânica, sabe o que é o enxerto, né? É quando eu pego um galho de uma outra planta, eu faço uma ferida na planta no qual eu quero que enxerte e conecto esse galho, esse ramo, a uma outra árvore, da qual ela não pertencia originalmente. Eu já vi fazerem isso com limões e laranjas. Por exemplo, tem um limoeiro, faz um pequeno corte e eles fazem um enxerto de uma laranjeira, né? Eles pegam um ramo de laranja e enxertam no galho do limoeiro, e assim uma mesma árvore ela vai dar frutos de limão e de laranja, porque foi enxertado ali. Então, quando Deus fala, através dessa passagem, quando Jesus fala sobre a videira verdadeira e que nós somos enxertados, ele está falando exatamente disso, né? Que nós fomos, através da ferida, da morte de Cristo, nós fomos enxertados. E agora nós temos direito a nos conectar, a ter essa mesma conexão com Deus. Então nós percebemos aí não só isso, mas ainda uma outra profundidade, né? Se a gente arranca uma folha de uma árvore, essa folha, a gente vai olhar para ela, a gente vai ver ela verde, bonita, viçosa, ainda com aparência, né, de viva.
porém é questão de tempo. Desde que ela foi arrancada da árvore, ela está em contagem regressiva para sua morte, para secar e virar pó. Ela literalmente desfarela, né? Então, nós percebemos aí que não é diferente de nós. Nós, enquanto estamos conectados com Deus, nós estamos vivos. Porém, quando nós nos desconectamos, nós iniciamos uma morte. Uma morte que pode ser física, é verdade, mas principalmente espiritual. E nesse entendimento, a gente pode ainda analisar a questão do tempo, né? Porque nós estamos tão acostumados a querer e desejar coisas rápidas que nós também achamos que as consequências serão rápidas, sendo que nós temos um Deus que é misericordioso. Então, muitas das vezes, a consequência dos pecados demoram. E, por achar que essas consequências não chegarão, nós continuamos desconectados. E quanto mais tempo nós ficamos desconectados, mais próximos da morte nós ficamos. Então aí a gente já consegue entender o porquê e como, né, o homem foi feito para a conexão com Deus. Em Filipenses 2, nós temos aí um entendimento sobre o serviço, estarmos unidos, conectados uns com os outros, em amor, com interesse genuíno, né, uns pelos outros. E junto com Gálatas, né, falando sobre os frutos do Espírito, mais uma vez frutos, né, como eu falei da árvore. E se a gente reparar, dentre os frutos, muitos deles se mostram de maneira relacional. Só que nesse caso, é relacional com os outros, os nossos irmãos. Através da nossa conexão com Cristo, como está lá em João, nós começamos a produzir frutos. Mas o fruto, ele não é para si mesmo. Quem usufrui do fruto de uma árvore não é a própria árvore. Os frutos são para com os outros. Então, o amor que nós produzimos através da nossa comunhão com Deus não é para nós mesmos, é para com o próximo. E isso se reforça em Mateus 22, do 37 a 39, ao falar sobre os 2 mandamentos. Pois, primeiro eu amo a Deus, acima de todas as coisas, eu me conecto com Ele. E depois eu começo, através do amor dele, me amar. E a partir daí, amar ao próximo. Então, nós já percebemos aí, através desses versículos, dessas referências, a importância dessa comunhão e dessa conexão. E não só a importância, a gente já começa a entender que a antropologia teológica fala de comunhão, não tem como nós não falarmos sobre isso. Então vamos para o próximo tópico agora, próximo slide. E a gente vai para a questão de debate. O que significa viver em comunhão com Deus de uma forma prática? E quando eu falo de uma forma prática, eu estou perguntando mesmo no dia a dia. Uma coisa é o saber que eu preciso ter os frutos, uma coisa é eu até ter esses frutos, né? Mas como isso se mostra no dia a dia? Como é que eu vivo isso? Eu quero que você dê uma pause nesse vídeo, reflita sobre isso. Pode até colocar nos comentários o que você imagina, o que significa viver em comunhão com Deus de forma prática. Dê uma pausa e escreva nos comentários. E depois que você responder, você dá o play de novo, ok? Então vamos aí para o próximo slide. Nós fomos chamados à comunhão. Isso se percebe desde Gênesis, como está aí no capítulo 2, versículo 18. Em Gênesis capítulo 2, 18,
Deus fala, né, que não é bom que o homem esteja só. Desde a criação, nós percebemos esse chamado à comunhão, tá? À conexão. E a gente chega à conclusão que a antropologia teológica ela é relacional. Ser humano é ser com o outro. E a gente observa isso lá na carta de 1 João 4:20, que diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o ser humano, ele é ser com o outro. É bem filosófica, né, e reflexiva essa frase. E a gente percebe, aqui nós temos algumas outras referências, que Deus nos cria para o amor, para o diálogo e o serviço. Percebam que o amor, o diálogo e o serviço são relacionais, né? Fala de relacionamento também um com os outros. Vamos ver lá João 13:34. Eu não vou estar lendo todas as referências, mas vou ler algumas aqui com vocês. João, capítulo 13, versículo 34, diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, Deus nos quer para o amor. E nesse versículo em si, também está falando de serviço, porque a forma como Deus mostrava que amava os discípulos era servindo também. Vamos ver Gálatas 5. Gálatas 5, 13, 14, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Mais um versículo aí conectando o amor ao serviço, ok? Então, nós percebemos aí um modo em comum, né? Esses versículos conectando, né? Uma coisa a outra, o amor, o serviço e a forma como Deus nos chama para esse tipo de relacionamento, tá? Vamos estar vendo aqui Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É uma passagem muito bonita, né? Vamos então ao próximo slide. Vivendo em dependência e gratidão. A graça sustenta a vida humana. Então, o que nos sustenta, né? O que nos faz, o que nos move, o que sustenta a vida do ser humano, como estamos vendo aqui, é a graça de Deus. E nós temos aí esses versículos reforçando esse entendimento. Em 2 Coríntios 12:9 diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, não só a graça sustenta a vida, como ela é suficiente. Quando a gente fala de suficiente, a gente está querendo dizer que não precisa de outra coisa, de um complemento, de algo a mais. Isso me preenche quase totalmente. Não, não, não. É completamente, é suficiente, é na medida. Não passa da conta e nem é de menos, é no ponto exato. É suficiente. Em Hebreus 4:16 diz assim: assim,
Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, sustentando inclusive nos momentos difíceis. E nós temos esse versículo aí em Atos 17, 28, que, como já está descrito aí, diz que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. É um versículo muito bonito, né? Porque fala exatamente de como em todas as áreas o Senhor nos completa. Vamos para o próximo. O ser humano encontra sentido para a própria vida ao reconhecer sua origem e dependência de Deus. Aí nós temos essas duas passagens, né, em Romanos e Salmos, falando desse olhar de dependência. Primeiro em Romanos 11, 36. Vamos lá. Romanos 11, capítulo 11, versículo 36. Na minha Bíblia, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. E esse versículo, pois dele, por ele, para ele, fala exatamente o viver, mover e existir. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Né? Fala de motivo, razão e propósito. E os Salmos, vamos lá, juntos. Salmos 100. Verso 3. Vamos estar lendo aí. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E nesse versículo em si, nesse verso, perdão, em si, fala não só da nossa origem, mas de uma dependência mesmo. Porque como rebanho e povo de Deus, quem cuida de nós é Ele. E não só Ele cuida de nós, como também confiamos nesse cuidado. Fala dessa confiança no cuidado. Vamos lá. E vamos para esse slide agora. Liberdade e responsabilidade moral. A gente precisa entender que a liberdade é um dom, ou seja, é um presente, mas também é a nossa missão. Vamos lá confirmar isso? Vocês já tinham pensado sobre esse ponto de vista? Que a liberdade que o Senhor nos dá, ela é um presente, mas também é um dom? Melhor dizendo, ela é um dom, é um presente, mas também ela é uma missão? Vamos lá, em João 8. Versículos 31 e 32. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará.
Temos ainda aí Gálatas 5. Vamos lá. Gálatas 5, 1, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam livres e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, aqui está falando que é um presente, mas também está dizendo, está fazendo uma orientação a não permitir-se voltar para o estado de escravidão. Tá? Então, após a liberdade, voltar ao estado de escravidão se torna uma escolha, uma decisão. Em 1 Pedro 2,16, diz assim: Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, a gente tem essa missão de usar da liberdade para cumprir o propósito, né? E essa é uma responsabilidade. E essa responsabilidade é o exercício do amor, mas em uma escolha consciente. Porque, diferente de quando se era escravo do pecado e se fazia sem conseguir ter controle, no sentido até mesmo de impulsos, né? E se por isso mesmo se tornava escravo do próprio desejo, hoje nós amamos, mas por escolha. E isso é uma missão, porque amar como Jesus ama é a nossa missão como representantes dele, né? Temos aí 1 Coríntios 13, 4 ao 7, que diz assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mais uma vez aqui a gente vê que esse amor está falando do amor de Deus. É um amor que a gente já viu lá em Gálatas 5, a partir dos versículos 22, falando sobre os frutos do Espírito. E nós percebemos aqui que isso tudo, que muito do que está falando aqui é resultado desse fruto, né? E ainda diz o que o amor não é. E se a gente for olhar, são os frutos da carne, né? Então a gente precisa ter ciência de que uma coisa exclui a outra, ok? E isso tudo é comportamento, se mostra através do comportamento, uma escolha consciente, ok? A gente precisa escolher agir de determinada maneira, da maneira correta, da maneira que a Bíblia nos ensina. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebem como isso se torna uma missão e um dom? Se antes nós, como inimigos de Deus, a gente poderia até dizer que amava, mas com certeza não amava, porque Deus não estava em nós. E Deus é amor. Vocês podem até estar dando uma pesquisada, mas existem vários tipos de amor. O amor de Deus é o amor ágape, né? Muito do que a gente chama de amor de uma maneira universal, ou é um amor fraternal, ou é o amor erótico, que é o amor eros, né? O amor, a paixão. Então a gente precisa diferenciar aí, tá? A gente fala de tudo como se fosse uma coisa só, mas não é, tá? O amor de Deus é diferente. Vamos estar lendo aqui Gálatas 6. Gálatas 6, 2, que diz assim: Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. E ao falar isso, a gente já falou que
a lei de Cristo é amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, a gente escolhe amar e, na prática, isso é levar os fardos pesados uns dos outros, tá? E se um faz isso um pelo outro, não fica pesado para ninguém. Porque quando se tornar pesado para mim, eu vou ter alguém para me ajudar. Quando for pesado para você, eu vou te ajudar. Vamos lá. A ética cristã, que é nada mais do que o comportamento adequado a um cristão, nasce exatamente dessa relação com Deus, mas com um Deus pessoal. É um Deus que se apresenta para mim de uma maneira pessoal, não um Deus distante, não um Deus que se encontra apenas nas letras do papel, a Bíblia. Porque a letra mata, né? O que dá vida, tudo isso que a gente lê é o Espírito de Deus. E é através desse relacionamento pessoal que a gente vai trazendo significado de tudo isso que a gente lê e pode, enfim, exercer tudo isso. Por isso que a ética, o comportamento cristão nasce de uma relação, é de um relacionamento. Não é de apenas ler. Eu tenho que me relacionar com Deus que eu estou lendo, que eu estou conhecendo. Se eu ler a biografia de qualquer um de vocês, a autobiografia de vocês, se eu ler, eu posso até conhecer muitos detalhes, muitas histórias, mas quem te conhece de verdade é quem convive com você, quem se relaciona de uma maneira mais íntima com você. Então não é diferente, tá? De com Deus. Vamos lá ler esses versículos aí em Lucas. Em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 28, diz assim. Deixa eu abrir aqui. 25 ao 28. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, é isso mesmo? 10, isso. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, o fazer isso não é saber, não é compreender. Como é que eu faço isso? É algo prático, tá? E amar ao Senhor de todo o coração, alma, todas as forças e entendimento, isso é possível através de um relacionamento. Tá? Vamos lá, 1 João 4. Depois vocês leiam 1 João 4 todo, a gente vai falar bastante sobre ele e para não ficar fragmentado, leiam o capítulo todo de 1 João 4, tá bom? 1 João 4, versículo 19 e 21 diz assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem ama seu irmão e a quem vê, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então a gente percebe aí que o comportamento cristão, ético, que a gente já viu aqui, que exercer o amor é nossa responsabilidade, e a gente exerce o amor através de comportamento e atos de serviço, e essa ética cristã só é possível quando eu me relaciono com Deus. Ok? Mais uma questão para debate. Como o relacionamento com o próximo reflete a nossa teologia? Isso aí, na verdade, é uma autorreflexão que eu quero que vocês façam, tá? A sua teologia. Como as pessoas veem. A palavra fala que nós somos como cartas, né, que são lidas. O que as pessoas leem ao olhar para você? Será que elas estariam tendo um encontro com a teologia?
verdadeira? Ou elas estariam a teologia bíblica verdadeira? Ou uma outra coisa que nem talvez a gente possa chamar de teologia? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a forma como eu falo com Deus, a quantidade de vezes, a qualidade das minhas conversas com Deus são mostradas, são reveladas através da forma como eu falo com os homens, com as pessoas e vice-versa. Eu mudo a minha forma de falar quanto mais eu falo com Deus, né? Então, o jeito, o amor, o cuidado, tudo isso é demonstrado através. Isso tudo mostra o meu relacionamento com Deus, e o meu relacionamento com Deus vai refletir nas minhas ações. E é sobre isso esse debate. Como o meu relacionamento com o próximo vai estar refletindo a minha teologia. Quero que você dê uma pausa, reflita sobre isso. Não precisa responder nos comentários, mas por favor, faça essa reflexão, autoanálise, tá bom? Após você fazer, dá play e continua a essa aula. A gente precisa entender que o homem, ele é um ser comunitário. Assim como a imagem de Deus é plural, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos plurais, né? E Deus nos fez para nós termos relação. Lá em Gênesis fala, né, que Deus façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus se relaciona conosco, e nós também somos plurais. E viver com Deus implica viver com o outro em reconciliação. Em 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios. Segunda Coríntios 13 diz assim: todos os santos. Perdão. 2 Coríntios 5. Eu estava lá em outro lugar. 2 Coríntios 5, 18 ao 19 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele fez isso conosco, né? Nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado, e ele se reconciliou não só conosco, mas com o mundo através de sua morte. E ele nos entregou esse mesmo ministério para que a gente continue fazendo isso, ajudando aos homens, né, a se reconciliarem com Deus, a entenderem esse mistério, né? Outro ponto é em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, a gente precisa fazer na mesma medida, ok? Outro entendimento que nós precisamos ter é que a comunidade é o espaço da manifestação divina. Deus se manifesta em comunidade. Não está aqui, mas nós temos aí o exemplo de Atos 2, né? Estavam todos reunidos quando veio o Espírito Santo, a manifestação divina sobre todos aqueles. Estavam todos unidos no mesmo propósito. E assim veio. E nós temos outros exemplos aí. Em Mateus 18, vamos estar abrindo aqui, 18, 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ok? Não é sozinho. É em comunidade, em comunhão.
nessa reunião entre os santos. E nós somos corpo de Cristo. Um corpo não é feito com uma célula só, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E esse é um ótimo versículo para os desigrejados, né? É o que a gente vai ler aqui, olha, em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ok? Então, é importante essas reuniões. Mais uma questão para a gente estar refletindo. Quais barreiras impedem a verdadeira comunhão? Pensa e depois continua. E como nós podemos superar essas barreiras? Aqui está falando de um modo geral, tá? Não necessariamente você, a sua comunhão, mas de um modo geral. Quais são as barreiras para a verdadeira comunhão? E como a gente pode superar essas barreiras? Pensa, responde, dá uma pausa aí para até você responder e depois você continua, ok? A gente precisa entender que há uma vocação no amor e no serviço. E a verdadeira humanidade se realiza no dom de si, no presentear-se, né? no entregar-se a si mesmo. E nós percebemos isso em alguns versículos bíblicos. Vamos lá ver em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Lá diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos lá para Romanos? Romanos 12, 1. Diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, olha, já quero deixar claro aqui que culto racional é a entrega voluntária de si mesma como sacrifício. Tá? Aqui não está dizendo que... eu já ouvi, por isso que eu estou reforçando, algumas pessoas dizerem que emocionalismo, tudo bem que essa não é a melhor expressão, mas no sentido de que as emoções são quase, numa fala quase que colocam as emoções como pecado, né? Que o culto tem que ser racional, no sentido de não ter emoções. E não é isso que esse versículo está dizendo, tá? A gente precisa ter um culto com entendimento de que a gente precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E isso que é culto racional. Da mesma maneira que a gente se entregou um dia para o pecado, sem reservas, a gente precisa se entregar a Deus sem reservas. E isso é culto racional. E isso é adoração ao Senhor. Ok? É essa entrega voluntária. Outro entendimento que a gente precisa ter é que o amor é a expressão suprema da imagem de Deus. Devemos lembrar que Deus é amor. Então, quando eu amo, eu estou refletindo a imagem de Deus. Eu estou mostrando que é a imagem que uma vez foi perdida com o pecado, a imagem e semelhança está sendo recuperada através de mim. E Deus consegue ser visto em mim através do amor que eu manifesto. Vamos lá, 1 João 4,16 diz assim: Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor.
Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, é possível ver Deus naquele que ama. Então, como eu disse, a gente consegue restaurar aí a imagem de Cristo e a forma como os outros vão ver esse amor. Ok? E temos aí o versículo, né, de João 15, 4, 5, que fala: permanecei em mim, pois sem mim nada podeis fazer. E nós finalizamos essa aula com a reflexão devocional. Vamos estar lendo aí Mateus todo? Mateus 22, do 37 ao 39, e não só essa frase. Vamos lá. Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39. A gente já leu, né? Que fala sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o mandamento. E, na verdade, essa frase está resumindo, né? Amar a Deus e ao próximo resume toda a lei. A gente precisa ter esse entendimento, tá? E aí eu quero que vocês reflitam, a reflexão devocional de vocês aí sobre essa aula vai ser: como a minha relação com Deus molda minhas relações humanas? Quanto que o seu relacionamento com Deus mudou o seu relacionamento com os homens, com as pessoas ao seu redor, com a sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, com seus amigos. O quanto a sua relação com Deus modificou as suas outras relações. E é sobre isso a nossa aula, ok? Espero que vocês tenham compreendido o propósito, os objetivos sendo alcançados. Vamos estar orando para finalizar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo, por esse entendimento. Seja conosco. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos em estar aprendendo. Senhor, que nós venhamos conseguir praticar, Pai, esse serviço, esse amor, esse dom que o Senhor nos entregou, esse ministério que o Senhor compartilhou conosco, que é o amar ao próximo. Restaure em nós a sua imagem, Pai, para que a gente consiga amar como o Senhor nos ama. Muito obrigada por tudo. Tome nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. E amém, e amém.